Bom dia pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tudo Se Transforma. Hoje nós vamos aprender a enrolar rolinhos de revista. Parece algo simples, né? Tem pessoas que já têm essa facilidade, já faz algum tipo de artesanato, já tem alguma experiência com isso, então acaba que não é novidade. Então, se não é novidade para você, pula esse vídeo e já vamos pros finalmente, que é colocar em prática tudo isso. Se você não sabe fazer, nunca fez um rolinho de revista, ou sabe de uma forma só e gostaria de aprender de um jeito diferente, continue assistindo o vídeo aí que a gente vai mostrar para vocês como é que faz agora esses rolinhos que a gente usa para fazer relevo, né? Alto relevo. São soluções que a gente tem para alguns trabalhos, né? Aqui eu tenho para mostrar para vocês uma cabeça de dragão, cabeça de réptil, e sempre está presente o rolinho de revista me ajudando a fazer algum tipo de volume, algum tipo de contorno, e isso é importantíssimo. Outro trabalho que ele é aplicado, eu estou fazendo um oratório. Essa aqui é uma das portas do oratório, um dos ladinhos aqui, né? Vai ficar assim. E ele é utilizado também como relevo. Então existe uma forma específica de fazer esse tipo de rolinho, que eu vou mostrar para vocês a seguir no vídeo. Bom, vamos lá então. Como meu intuito é ensiná-los a fazer os rolinhos de revista, eu não vou precisar aparecer. Eu vou focar aqui para que vocês possam pegar o detalhe de todos os passos de como fazer. Bom, teoricamente, né, eu trabalho com uma folha de revista. A folha de revista ela é muito melhor para fazer esses rolinhos do que jornal, do que outro papel. Por quê? Porque a folha de revista ela é fina, né? E ela é resistente, por ela ter resina nos dois lados, ela é uma folha muito resistente. Então, até os canudinhos que a gente faz, ele fica mais resistente. Tem gente que usa esses canudinhos para fazer cestaria. Não é o nosso caso. Aqui a gente vai utilizar ele para fazer relevo, né? Eu tenho uma peça aqui para mostrar para vocês. Eu estou fazendo um oratório, né? Madeira. Então, eu acrescento aqui, ó, o rolinho de revista, tá vendo? Prendo ele com fita crepe e uso ele como relevo, né? Então depois ele vai ficar mais altinho assim quando a gente empapelar. Então vamos lá? Bom, trabalho com a revista em diversos tamanhos para poder também fazer diversos tipos de canudinho, de acordo com a minha necessidade. Se eu for fazer um canudinho, um trabalho menor, com mais detalhes, eu preciso usar um canudinho menor, mais fininho. Então eu preciso fazer ele dessa forma. E como é que a gente faz para dividir a revista e chegar aos canudinhos? É importante trabalhar sempre com a folha retangular, sempre com ela em retângulo. Por quê? Porque aí o canudo ele fica uniforme, né? Ele fica com a mesma diagramação do meio às pontas. Tem muita gente que vai fazer cestaria e utiliza um quadrado para fazer o canudo. Se você fizer o canudo em quadrado, suponhamos que aqui seja um quadrado e a gente faz o canudo enrolando ele em diagonal. O, a distância dessa ponta para aquela, que é o final, é muito maior do que daqui para cá. Então, teoricamente, aqui vai ter menos papel e aqui vai ter mais papel enrolado. Então, ele não vai ficar uniforme. O meio dele vai ficar mais grosso e as laterais mais finas. Então, se você precisar dobrar para fazer alguma coisa, ele vai fazer degrau. Aqui não, aqui a gente faz ele retangular, porque ele fica totalmente uniforme com a mesma quantidade de papel de uma ponta a outra, facilitando o trabalho. Então, vamos lá. Eu uso aqui, tradicionalmente, meu suporte de durex fino, tá? Para fazer. Vou começar por essa daqui e vou mostrar para vocês como que eu divido a folha. É perceptível que aqui são duas folhas de revista, né? Então, quando eu preciso de um canudo maior, que é esse daqui, eu utilizo a folha de revista inteira. Quando eu preciso fazer um menor, eu corto a revista ao meio. Então dá para perceber aqui que esta parte aqui é a revista cortada ao meio, né? Acabo fazendo duas partes. E quando eu preciso fazer um pouco menor do que metade de uma página, eu corto esta página ao meio. Então é perceptível que esta parte aqui é, né, um quarto da página. E se eu precisar de menores ainda, aí eu pego aquele um quarto que eu tirei e divido ele em três partes menores. Esses canudos eu faço eles utilizando um espetinho, né? Não é de churrasco. Esse espetinho aqui é chamado de vareta japonesa, é encontrado em papelaria.
ou aquela fibra, né, vareta de fibra que é utilizada para fazer aqueles peixinhos. A gente sempre encontra na rua aqueles peixinhos, né, aquelas pipas chamado peixinho, toda rasgada, e aquela vareta de fibra branquinha no meio. Aquilo lá é muito interessante para fazer também. Não uso espeto de churrasco porque ele é muito grosso. Acaba que o miolo do canudo, né, como ele fica oco, né? Como ele fica oco, o miolo dele fica muito longo, muito grande. Então eu prefiro não fazer. Mas dá para fazer também com o espeto de churrasco. É uma opção também se não tiver esse daqui. Tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Eu começo sempre pela ponta inferior, parte superior, parte inferior. Sempre pela ponta inferior esquerda. Sempre pelo cantinho do meu braço esquerdo aqui. Tá? Porque é muito mais fácil de fazer. Eu não sei como que as outras pessoas fazem, né? E eu começo por aqui. Então eu começo por aqui com a ajuda do palito. Não coloco a ponta do palito, porque senão o palito vai correr somente aqui. Eu preciso que o palito esteja aqui. Então eu coloco quase que 1/3 da ponta do palito, né? E aí começo a enrolar com o dedo. Depois com essa outra mão que está aqui na ponta do palito, não dá para ver no vídeo porque ele está focado, eu vou girando o palito e a mão que está em cima vai acompanhando. Se caso eu tire a mão daqui e não tem firmeza, ele se solta. Aí eu perco o palito. Então é interessante a gente continuar. Então vamos lá, coloco a pontinha aqui, giro a primeira partezinha para encaixar e aí eu vou enrolando. Fiz isso, volto a mão e enrolo de novo. Volto a mão e enrolo de novo. Aí eu posso ir soltando e com a outra mão enrolando. A hora que chega aqui no final eu dou uma ajustadinha nele. Tá? Ele vai ficar bem justinho no espeto, bem justinho no palito. Coloca a fita durex. Tá? E agora, Robson, está travado aqui no palito. Como é que eu faço para tirar? Se você enrolou ele assim, para tirar de dentro do canudinho, caso fique preso, é só girar o inverso. Quando você gira ele o inverso, ó, ele sai super fácil. Então tá aqui, né, o canudo feito parecido com os outros que estavam ao lado dele. E da mesma forma eu procedo com os outros também. Então, da mesma forma que esses estão aqui, né, faço aqui também. Ó. Coloco uma parte do canudo, não deixo ele, não coloco só a pontinha, coloco ele um pouquinho para frente. Pra vocês terem uma ideia, o tamanho do meu canudo é esse, então eu vou usar essa parte aqui para começar a fazer o espeto. Começo a fazer o espetinho aqui, giro, ó, encontrei, vou girando, e ó, é a outra mão que tá rodando o palito aqui, tá? Coloco a fitinha antes de tirar do palito. E aí giro do lado inverso, ele sai e eu tenho outro palitinho. Ainda para este 1/4 da página eu uso o mesmo palito. Tá? Coloco ele aqui e vou girando. E tenho aqui o mesmo palito. E esse pequeno aqui? Esse pequeno aqui eu uso uma estratégia diferente. Esse pequeno aqui eu uso para fazer um palitinho de dente. Porque ele vai atender as proporções do papel. Então é um trabalho um pouco mais delicado, mas dá para pegar jeito. Aqui dá para fazer até na mão, né? Fazer mais pertinho. Você coloca o espetinho, o palitinho de dente aqui, enrola, ó. Tá vendo? Tem que ter mais cuidado com ele, para ele é mais delicadinho, né? E da mesma forma, tá preso, você gira inverso, ele sai. E aí eu tenho o espetinho. Tem gente que fala assim, mas poxa, Robson, eu sei fazer o espetinho enrolando ele sem palito nenhum. Eu só enrolo ele, só coloco ele na mesa e vou fazendo aquele enroladinho. Dependendo do trabalho que você vai fazer, eu não aconselho aquele. Por quê? Porque ele fica maciço. Ele não vai ter o espaço deixado pelo espeto que estaria dentro do papel. Ele ficando maciço, se você dobra um palito, um espetinho desse maciço, ele não faz a curvinha que precisa. Em determinados momentos eu vou precisar fazer isso aqui com eles, para vocês terem uma ideia. Eu vou pegar um molde aqui e vou mostrar para vocês. Cadê?
Vou usar essa fita aqui como molde. Então, em determinados momentos eu vou precisar fazer isso aqui com ele, ó. Vou precisar amassar ele e fazer uma curva. Tá vendo? Eu consigo, por ele ser oco, fazer a curvinha perfeita. Se eu tenho um palito maciço, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer as dobras mais em formato de ângulo. Ele não vai conseguir acompanhar uma curvatura. Então, por isso que eu preciso ele oco, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Agora vamos aguardar aí as utilidades desses palitinhos, tá bom? Grande abraço aí, até o próximo vídeo.